Fala pessoal, Janser aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco aqui sobre a Style Sheet, como né, que a gente usa a Style Sheet nos nossos projetos React Native. Na aula de estruturas, a gente falou sobre a Style Sheet, né, bem superficialmente, mas a Style Sheet, o que ela é, basicamente, ela é bem parecida com a Style Sheet do CSS, e a gente está usando ela aqui, né, o método create. A gente está criando uma folha de estilos e a gente passa aqui como argumento, né, um objeto e armazena isso na variável styles. E a gente tem uma certa diferença aí, né, porque toda componente no React Native, essas componentes nativas como view, button, o text, image, as listas, todas essas componentes elas têm como propriedade nativa a propriedade style, certo? Então, quando a gente for mencionar, né, a Style Sheet nesse nosso JSX, nessas componentes nativas, a gente vai estar usando a propriedade Style. Então, esse Style ele vai receber, né, a gente usa a chave aqui e a gente vai mencionar a nossa Style Sheet, que é aqui nessa variável Styles com S, né? Então, tem uma diferença aí de um S na propriedade nativa e nessa variável que a gente criou. Então, aqui no stylesheet.create, a gente cria esse objeto e desse objeto a gente vai criar outros objetos que serão usados para referenciar, onde a gente vai criar, né, a gente vai definir o estilo das nossas componentes e vai fazer a referência desse objeto, nesse objeto que a gente está criando aqui no nosso JSX. Então, se eu criar aqui, por exemplo, o objeto view, esse objeto view ele vai receber, né, as propriedades. Então, eu posso estar definindo aqui, por exemplo, um border width, que é, né, a largura de uma borda. Eu posso passar, por exemplo, 3 pixels e eu posso definir aqui também um border color, né, a cor da borda, que pode ser, por exemplo, azul. Certo? Então aqui, se eu para mim referenciar esse objeto view que eu criei, né, aqui no nosso JSX, eu vou estar usando, né, a propriedade style do nosso JSX, da nossa componente view. Style recebe o styles.view, né? Certo? Então aqui eu estou mencionando essas propriedades que eu acabei de criar no objeto view aqui no nosso JSX. Então aqui, se eu salvar a nossa componente, o nosso view, ele já tem essa borda que a gente definiu, né? Se eu aumentar aqui a espessura da borda para 5, quando a gente salva, a gente tem, né, a borda mais grossa aí. E eu posso estar definindo aqui também, né, uma flexbox, né, um flex 1. Eu não falei de flex ainda com vocês, né, das flexbox, mas eu vou estar falando aí nas aulas futuras. Mas aqui a flex 1, né, ele vai estar ocupando aqui todo o espaço vazio dessa nossa que a gente tem aqui, né, no nosso aplicativo. Então, eu posso também, eu no o stylesheet.create a gente não cria, né, somente um objeto, né, uma propriedade para personalizar as nossas componentes. Eu posso estar criando mais de uma. No que eu criei a view, eu uso a vírgula para separar, né, e posso criar, por exemplo, agora o text, né, esse objeto text aqui, que a gente vai definir alguns estilos aqui para personalizar o nosso texto. Certo, então que eu criei essas propriedades, né, eu defini um font size, que é o tamanho da fonte, uma margem, né, de 20 pixels, a border width e a cor red, né, uma borda de 3 pixels de espessura da cor vermelha, e um background color, né, uma cor de fundo de esse cinza bem clarinho, né, certo? Então aqui eu vou definir, eu vou mencionar, né, esse objeto text que a gente criou, essa folha de estilo, né, text que a gente criou aqui na nossa componente text. E então eu vou usar o style, né? Esse style recebe styles.text. Certo? Então que a gente salvando a gente vê que o nosso texto agora ele tem as propriedades que a gente definiu aqui na Style Sheet. Então, dito isso, a gente pode estar, por exemplo, a gente pode criar um arquivo e nesse arquivo a gente importa, né, a Style Sheet, como a gente está fazendo aqui em cima, importa a Style Sheet e cria essa variável que a gente usa a keyword export, né,
export em um outro arquivo, a gente pode exportar essa variável e importar essa variável em outros arquivos para a gente estar usando os mesmos estilos, né? A gente pode criar um arquivo como, por exemplo, estilos global, que vai conter todos os nossos estilos nesse arquivo. E baseado nisso a gente vai importando esse estilo nas componentes que a gente pretende usar. Agora no nosso projeto a gente não vai estar usando isso, mas caso eu estou deixando aí, né, a ideia, caso você queira testar, né, tentar usar, fazer isso aí no seu projeto, sinta-se à vontade. E outro método interessante aqui também da Style Sheet é o Compose. O que é o Compose? É a gente usar propriedades de duas folhas de estilo diferentes, né, de dois objetos diferentes, igual que a gente tem o View e o Text, a gente mesclar esses dois. Eu vou criar aqui dois objetos de teste aqui. Então que eu criei o teste 1 e o teste 2, certo? Um eu defini uma largura de borda e o outro eu defini a cor da borda. Então se eu venho aqui no nosso texto, né, no nosso JSX, aqui a propriedade style, né, a propriedade da componente text, ele recebe aqui, ao invés da gente usar o styles ponto alguma coisa, deixa eu tirar esse export aqui para a gente não exportar essa variável. Aqui no text, esse style ele vai receber, a gente não vai estar mencionando styles.test1, né? A gente até que pode, a gente consegue fazer isso usando uma lista, né? A gente usa aqui os colchetes e eu vou estar mencionando styles.test1, vírgula, styles.test2, certo? Então se eu salvar, eu vou estar usando os dois estilos em uma única componente. E a outra forma de fazer isso, ao invés de usar as chaves, né, eu pessoalmente eu prefiro usar as chaves, na verdade os colchetes, né, mas a gente pode usar o stylesheet.compose, é uma função, e aqui a gente passa styles.test1 e styles.test2, separando aqui por uma vírgula, né. O seu salvo, ele vai estar usando os estilos de cada uma, vai estar mesclando da mesma forma que estava sendo mesclado com os colchetes, né, com uma lista. E para provar aqui que está mesclando, eu vou aumentar essa borda aqui para 30. A gente pode ver, né, que aumentou aqui e mudar a cor da borda também para vermelho. Eu salvo, ele troca também essa borda para vermelho, certo? Então, eu vou deixar aqui também para vocês a documentação oficial, que aqui na documentação oficial da Style Sheet a gente pode ver os métodos e as propriedades diferentes que a Style Sheet tem, caso você se interesse em aprender mais. E eu também quero deixar aqui para você, se você clicar aqui nessa aba Components do site oficial do React Native, a gente tem aqui nessa aba esquerda, a gente tem aqui essa opção Props, né? E aqui nessa opção Props a gente pode ver os estilos, né, as propriedades das nossas componentes de imagem, as propriedades do layout, propriedade de sombra, propriedade de texto e de view, né? Caso você se interesse em aprender mais sobre essas propriedades, eu vou estar falando mais sobre elas no decorrer do curso, mas aqui você tem todas as propriedades das nossas componentes de texto, dos views, certo? Para criação de layout. E caso você queira, né, precise encontrar alguma informação sobre propriedades, é aqui que é o lugar. Eu vou estar deixando os dois links aí na descrição. Então, na próxima aula eu vou estar explicando para vocês mais sobre o Box Object Model, que é o objeto, né, o modelo de objeto que cada componente tem. E eu vou estar explicando sobre padding, a borda e a margem também. Eu vou estar dando uns exemplos melhor para que vocês consigam entender melhor como usar e as diferenças entre essas propriedades. Então, para essa aula é isso. Eu espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida, pode deixar um comentário aí logo abaixo. E é isso aí. Muito obrigado e até a próxima.